Amém? Não. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, amém. Já estou agora. Tá bom, aqui a atualização. Amém. Irmãos, hoje a gente vai orar e a gente vai deixar o louvor para o final, tá certo? Glória a Deus. Mas vamos orar. Eu sei que vocês já estavam orando antes de eu chegar. Amém? Amém. Não vi uma fé dessa nem em Israel. Que hoje eu não trouxe. Amém, graças a Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, reunidos em Teu santo nome, Senhor. Como é bom estarmos aqui. Tantas foram as dificuldades, Senhor, nessas poucas horas do dia. Apenas algumas horas, Senhor. E nós sentimos como se todas as nossas forças se esvaíssem. Nossa esperança, Senhor, é que o Senhor nos renove nessa noite, como o Senhor sempre tem feito, por graça. Ajuda-nos, Senhor, a mais uma vez sermos levados pelo bom pastor às águas de refrigério, que refrigeram a nossa alma. Ajuda-nos, ó Pai, a descansarmos nos Teus braços, entendendo que o Senhor nos ama e por isso a nossa vida tem sido tão difícil, pois o justo é salvo com muita dificuldade. As provações fazem parte do caminho da salvação. Não nos deixe esquecer disso, Pai. Mas não nos deixe esquecer também que há sempre consolo e conforto da Tua parte para aqueles que em Ti buscam socorro. E nós estamos assim nessa noite, buscando em Ti o nosso socorro bem presente. Oramos pelo pequeno Dinho, Deus, que nesses últimos dias piorou um pouquinho a saúde. Ó Deus, ajuda ele. O Senhor tem poder para curar, Deus, como o Senhor curou tantas pessoas no passado. Foi numa segunda-feira como essa, Senhor, que nós estávamos aqui e a saúde dele estava bem pior. E o Senhor fez um milagre diante dos nossos olhos, Senhor. E nós acreditamos que o Senhor há de completar. Ó Deus, cura esse pequenino que tem dado tanta alegria para a gente, Senhor. Abençoa também a irmã Osana, Deus. Abençoa ela, Deus. Cobre ela de graça. Cobre ela, Senhor, com a Tua benignidade, com a Tua bondade. Ó Deus, que ela se sinta parte do Teu corpo, pois de fato ela o é. Cada vez mais temos essa certeza de que juntos andamos na terra e juntos moraremos no céu. Ó Deus, eu te peço que a partir desse instante, todos aqueles que chegaram aqui preocupados, sobrecarregados, possam descansar em Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a usufruirmos desse manancial de água viva que o Senhor tem para saciar a nossa sede.
Abençoa, meu Deus, essa comunidade de Cosme de Farias, onde muitas vezes o mal tem crescido, Senhor, como em tantos outros lugares. Mas a tua luz venceu e sempre vencerá. Por isso que o Senhor atraia para ti todos aqueles que são teus. Nós acreditamos e não estamos aqui, Senhor, aleatoriamente ou segundo as nossas vontades humanas, mas temos uma certeza que vem do alto de que o Senhor nos plantou nesse lugar, Senhor, para fazer uma obra que é tua e não nossa. Por isso clamamos, ó Pai, que aqueles que o Senhor de antemão estabeleceu para a tua salvação sejam atraídos e sejam regenerados. Ajuda, Senhor, a tua obra a ser feita neste lugar. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que os consolos do alto são muito maiores do que as perseguições de baixo. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, irmão? Vamos abrir as nossas Bíblias. Capítulo 20 de Mateus. A gente já está chegando perto do fim do Evangelho de Mateus. São 28 capítulos. Estamos já no 20º capítulo. E logo no começo desse 20º capítulo a gente tem uma parábola, a parábola dos trabalhadores. E hoje nós vamos falar dessa passagem, desse capítulo 20. O título da nossa mensagem é A Grande Recompensa. Muitas vezes a luta se agiganta, muitas vezes a gente pensa que o ímpio é que está se dando bem porque a gente não está enxergando direito a recompensa. A recompensa que nos está guardada no Senhor. Graças a Deus que o nosso tesouro está no céu. Porque lá ninguém pode roubar. Lá nada desgasta ele. O tesouro que você guardou no céu há 10 anos continua mais novo do que quando você guardou ele há 10 anos. Aqui na terra não, tudo se desgasta. E Jesus deixa isso muito claro. Nós devemos ajuntar tesouros aonde eles não se perdem. O céu. Um dos homens que praticou essa verdade, no final da sua vida, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido e ele é poderoso. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. E aqui Jesus vai nos falar a respeito disso. A respeito de trabalho, unidade, cooperação. É importante que entendamos que na igreja de Cristo, nós não temos concorrentes, nós temos irmãos. Ninguém aqui deve ver o outro como seu concorrente. Não vai faltar casa para a gente no céu. Não vai faltar espaço no céu para aqueles que verdadeiramente são de Cristo. Ele tem tudo organizado decentemente. A casa de meu pai há muitas moradas, é o que Jesus disse. E ele foi na frente para preparar a nossa morada. Então aqui no capítulo 20, Jesus vai dizer acerca dessa parábola dos trabalhadores da vinha. Todos vocês sabem que a figura que Jesus usa nas parábolas são figuras que os ouvintes estavam acostumados com o dia a dia. A agricultura era basicamente do que o povo vivia naquela época. E aqui a agricultura do vinho, da uva. E Jesus vai usar como exemplo essa parábola dos trabalhadores. E os trabalhadores, naquela época, eles trabalhavam por diária. Ainda existe isso. Quando eu fui morar em um país
do outro lado do mundo, chamado Nova Zelândia, eu trabalhei dessa forma. Existem lugares, né, onde pessoas ficam e os gerentes, por assim dizer, da fazenda, eles passam e eles chamam as pessoas para trabalhar naquela diária lá. E eles fazem isso logo pela manhã. E aqui Jesus, ele vai mudar um pouco esse enredo, porque ele vai dizer que, mostrando para a gente algo que ele já tinha iniciado a falar antes: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então sempre tem trabalho na seara de Deus para quem quer trabalhar, para quem está disposto a trabalhar na colheita do Senhor. Sempre há trabalho. E aqui Jesus vai apresentar essa verdade. O salário é o mesmo, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. E é exatamente essa figura que o povo estava acostumado. O dia começava às 6 horas da manhã. Então ele saía antes desse horário, ia até o lugar onde ficavam as pessoas que queriam trabalhar, e ele chamava essas pessoas para trabalharem no seu campo. Então essa é a figura. E Jesus diz, o que Jesus está falando nessa parábola? O reino dos céus. Porque o reino dos céus é semelhante. Perceba, Jesus está usando de comparação. Ele diz, o reino dos céus é semelhante a um dono, a um fazendeiro que sai de manhã a chamar trabalhadores para trabalhar no seu campo. Para trabalhar, e aqui no caso específico ele fala da vinha. Por que a vinha? A vinha na Bíblia, ela sempre traz um simbolismo de alegria. Pregar o Evangelho é uma alegria. Ouvir o Evangelho é uma alegria. Tanto aquele que fala quanto aquele que ouve, todos os dois são abençoados pelo abençoador. Quando o Evangelho é disseminado, quando há uma colheita, quando nós pregamos o Evangelho, há tanto a plantação quanto a colheita. Muitas vezes nós estamos jogando a semente, e muitas vezes existe aquele dia que aquela semente vai germinar e aquela pessoa vai crer em Cristo. Uns plantam, outros regam, mas o Senhor dá o crescimento. E Jesus então ele usa essa parábola. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia. 1 denário era o salário de um dia. Vocês já estão familiarizados com essa terminologia. Então era uma moeda que valia o salário de um dia. Então as pessoas já estavam acostumadas com isso. Mandou-os para a vinha, e saindo pela 3ª hora. Qual é a 3ª hora, irmãos? Quanto é 6 mais 3? Quanto é 6 mais 3? 6 mais 3? Tem certeza? 6 reais mais 3 reais, aí todo mundo acerta. Quando bota dinheiro, meu filho, até que não entende de matemática, 19. Mas quando a gente fala, não, de hora, de relógio eu não quero nem saber. Mas de dinheiro ninguém pede. Então ele diz, quando ele diz a 3ª hora, é porque a 3ª hora do dia são as 9 da manhã. Ainda tinha trabalho para ser feito. E todos os trabalhadores estavam trabalhando, aqueles que foram chamados logo de manhã. Na 3ª hora eles saíam, e na praça estavam outros que estavam desocupados. A ideia de desocupados não é quem não está fazendo nada. A ideia de desocupado aqui é quem ainda não tinha sido chamado para trabalhar. Porque às vezes a gente entende desocupado como uma pessoa que não quer trabalhar. Não é o caso aqui. Por isso você tem que tomar cuidado. Então, Jesus não chama gente que não quer trabalhar. Até porque trabalhar para Deus é uma grande responsabilidade. Você vai precisar fazer coisas. Você será muito mais cobrado do que um trabalhador que trabalha no trabalho trivial, do dia a dia. No trabalho espiritual, o combate é muito mais intenso. A
dificuldades são muito maiores, a recompensa também. Os trabalhos aqui da terra, tudo que você pode receber é um pouco de dinheiro. O trabalho celestial, irmãos, você recebe 100 vezes mais, e depois disso ainda a vida eterna. Então aqui Jesus, ele está mostrando que ainda existiam pessoas que estavam dispostas a trabalhar e que não foram chamadas para o trabalho. Então ele vai lá e chama. E disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Perceba, com esses aqui, eles não sabiam ainda quando iriam receber, porque eles não iriam trabalhar o dia todo. Eles iriam trabalhar parte do dia. Eles foram, perceba, não há nenhum tipo de negociação, porque aquelas pessoas, elas queriam trabalhar, elas não estavam preocupadas, porque elas sabiam que o dono da fazenda que chamava eles era uma pessoa justa, era uma pessoa bondosa. Então eles sabiam que eles iam ser pagos corretamente. Então eles vão, versículo 5: tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona. Qual é a hora sexta? Meio-dia. Qual é a hora nona? 3 horas da tarde. Então, ele saiu 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Você está percebendo? Eram justamente as horas de oração que as pessoas faziam durante o dia. E ele vai, e ele chama as pessoas. Encontrou outros que estavam desocupados. E tendo saído da sexta e na nona hora, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora unodécima. O que é unodécima? É a 11ª hora. O dia tinha 12 horas, então essa é a penúltima hora do dia, ou seja, 5 horas da tarde. Já tinha, já ia acabar o trabalho, por assim dizer. Mas ainda tinha gente que não tinha arranjado trabalho naquele dia. Olha que coisa. E tendo saído na hora unodécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou, ninguém chamou a gente. A gente também queria. Estou aqui até aquecido já, uma foicezinha aqui, ó. Mas ninguém me chamou. Respondeu-lhe: ninguém contratou a gente. Então ele lhe disse: ide também vós para a vinha. Esse camarada deve estar pensando assim: mas vou fazer o que lá? 6 horas acaba o trabalho. Vai também. Ao cair da tarde, 6 horas, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. E aqui que é interessante, deveria-se começar a pagar daquele do primeiro para o último. Ele disse: não, começa a pagar no último, porque ele queria que todos vissem. Começa a pagar o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora unodécima, receberam cada um deles um denário. Olha para isso, eles trabalharam 1 hora só e receberam um denário. Aí ele vem aqui, versículo 10: ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam um denário cada um. Às vezes a gente pensa assim: não, estou fazendo mais, eu tenho que receber mais. Como assim? Você foi salvo, tem um lugar para você no céu, o que você quer mais? Não, Senhor, eu queria uma casa no céu melhor. E tem isso? Não, Senhor, eu queria uma salvação assim mais bonita, assim, tipo a de Elias. Já que eu sou um crente nível A, né? Estou seguindo os passos de José. Então assim, eu quero subir no redemoinho de vento. Tchá! Não, meu filho, não tem isso não. É tudo graça. Chama os trabalhadores, paga. E eles começaram a reclamar. Chegaram os primeiros, versículo 10, pensaram que receberiam mais, porém também receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, o que é que eles fizeram? Murmuraram. Olha, a gente conhece essa palavra, né? Na prática. Varão, como é que foi
foi o seu dia? Ó, pastor, não quero nem falar. Luta! Pressão, perseguição. E não teve graça, não. E não teve consolo. Você está aqui por quê? Então, milagre. Eu devia murmurar menos, né? Vocês não, vocês são espirituais. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Imagine, murmuravam contra o dono da casa. Mas ele não estava pagando certinho. Imagine, estava pagando tudo certinho. Eu disse para você que ele pagou um denário. Ele acertou com esses do começo do dia. Eles estavam recebendo o que havia sido acertado. Mas eles estavam olhando para o do outro. É como, por exemplo, se eu chegasse aqui hoje e pegasse aquele chocolatezinho, um batom garoto, né? Eu chegasse aqui e fosse dando um batom garoto para todo mundo. Aí quando chegasse aqui na frente, eu pegasse uma barra de chocolate e desse para os que estão aqui na frente. Quando você estava recebendo o batom garoto, que bom, o pastor me lembrou de mim, me deu chocolate. Quando você vê o outro recebendo uma barra de chocolate, você já fica, o que é isso? Ah, não, esse pastor não é de Deus não, varão. Tá tratando diferente. Mas não é de Deus não. E você comendo a barrinha. E você comendo como é o nome? O batom. E murmurando. Não, varão. Da próxima vez você está na frente. Receber a barra. Porque você está olhando porque o outro está recebendo, irmão. Olha, mesmo o apóstolo Pedro, perdoado, sendo chamado ao Senhor para liderar a igreja. Lá a gente já estudou isso recentemente, João 21. Olha, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, você diz que me ama, tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Aí de repente João vem seguindo, o apóstolo João vem seguindo de longe assim a Pedro e a Jesus. Aí Pedro está olhando para João, e aquele ali, você não vai falar nada para ele não, é? Porque ele estava dizendo, quer dizer que só quem está um puxão de orelha sou eu, é? Aí Jesus disse, e se eu quero que João fique até que eu venha, o que você tem a ver com isso, meu filho? Vai fazer o que eu estou lhe mandando. Se a gente se preocupasse mais em fazer o que Cristo falou com a gente produziria tão mais, a gente seria tão mais alegre. Uma das coisas que mais fazem com que a gente viva uma vida de insatisfação e ingratidão, por consequência, é porque a gente está olhando para a grama do vizinho, quando a gente devia estar agradecendo a nossa. A gente está sempre olhando para a pessoa do lado. A gente recebe nosso salário já olhando. E você viu o seu ou não? E quanto foi? Ah, sim, foi igual o meu, tá certo. Se fosse mais, hein? Você é logo no RH. Vê qual que foi, trabalhou igual a mim. Que é isso? Só porque eu sou crente? Isso é perseguição religiosa. Vou denunciar você, viu, no MPF. Esse crente de hoje, meu filho, é cada qualidade de crente que até Satanás fica envergonhado. Então eles murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós. Olha que coisa, os igualaste a nós. Os igualaste a nós. E vem cá, e você é melhor? Você prestou atenção? Eles não trabalharam, não é porque eles ficaram o dia todo na praia e de tardezinha e disseram, não, a gente agora vai ver se arranja um bico. Não, eles não foram chamados, eles estavam lá. Perceba que isso aconteceu o dia todo. Toda vez que o Senhor ia, tinha trabalhadores que estavam lá querendo trabalho e ele chamava eles. Mas existem pessoas que se incomodam com essa graça de Deus. Tem gente, por exemplo, que acha que na igreja tem o que acontece no mundo secular, né, um termo jurídico chamado direito adquirido. Uma vez uma pessoa veio conversar comigo que eu passei 5 anos firme na igreja, só porque eu me afastei há 2 anos. Parece que eu nunca fui na igreja. Parece não, é pior do que se você tivesse ido. Porque você pegou no arado. Antes não tivesse pego, mas você pegou. Não, mas eu fiquei 5 anos
se abandonou? Não entendi que gratidão é essa. É porque as pessoas da igreja, elas pensam que igreja é igual ao mundo. Irmão, igreja não é empresa. Igreja é o corpo de Cristo. É o ajuntamento dos santos. São os regenerados andando juntos, fazendo a obra de Deus, que os alegra e é o real motivo da sua regeneração. Mas as pessoas agem na igreja como se fosse uma empresa. Eu fiquei não sei quantos anos, eu fazia as coisas, e o pastor, só porque eu fiz isso, o pastor fez aquilo. E vem cá, meu filho. Você acha que quem mais é dado, menos é cobrado? Mais é dado, mais é cobrado. Você não está entendendo. As pessoas pensam, não, mas eu já tenho muito mais tempo de igreja do que fulano de tal, e fulano de tal, ele está fazendo mais coisa. Por quê? Porque fulano de tal está mais disposto a trabalhar do que você. Não é por tempo, é por amor. Você tem amor? Você acha que não tinha gente mais velha, mais experiente, entre aspas, do que Timóteo para ser líder da maior igreja da Ásia, que era a igreja de Éfeso? Você acha que não tinha? Mas quem foi que foi pastorear a igreja de Éfeso? Quem foi? Timóteo. Você sabe o que é que Paulo fala de Timóteo quando escreve aos Filipenses? Eu não conheço ninguém que se preocupe tanto com o próximo como esse jovem Timóteo. Não conheço. Paulo disse, eu não conheço ninguém como esse jovem Timóteo. E as pessoas começaram a ter preconceitos com Timóteo por causa da sua jovialidade. Não, tem gente mais velha, tem gente mais experiente. Por que bota esse jovem? Paulo então escreve e diz que ninguém despreze a tua mocidade. Faça-se exemplo. Não você ter sempre peito na doutrina, no testemunho. Preciso que a gente entenda, irmãos, que o reino dos céus, as coisas andam diferente do que no reino da terra. Por exemplo, no reino da terra, aqueles que são mais fortes, eles dominam sobre os mais fracos, não é assim? O reino dos céus é diferente. Quanto mais forte, entre aspas, do ponto de vista espiritual, quanto mais maduro, essa seria a palavra, mais maduro espiritualmente, mais paciência e cuidado você tem que ter com os imaturos espiritualmente. Diferente. Jesus daqui a pouco vai falar desse assunto. Então é preciso que a gente veja como o Senhor compara várias vezes que o reino dos céus é diferente do reino da terra. Aqui no reino da terra a gente faz questão muitas vezes de tudo. No reino dos céus a gente abre mão. Porque a gente entende que é melhor dar do que receber. A gente abre mão. Vou te dar sua recompensa. Não, Senhor, eu quero minha recompensa no céu. Vocês já leram a carta aos Hebreus, que se chama a Galeria dos Heróis da Fé? Os homens de Deus, capítulo 11 de Hebreus. Diz que tem homens que recusaram o livramento, porque eles queriam uma recompensa maior. Era a que estava onde? No céu. E hoje a gente vive numa época que todo mundo tem medo do que é lucro. Como assim, pastor? O morrer é lucro. E o viver é Cristo. Quem vive com Cristo, morrer é o quê? Lucro. Então eles murmuram, versículo 12, dizendo a estes últimos, apenas 1 hora eles trabalharam, contudo os igualaste a nós, suportamos a fadiga e o calor do dia. Perceba, essas pessoas estão se queixando do trabalho, quando na verdade elas deveriam estar agradecidas pela oportunidade. Vou dar um exemplo aqui no nosso país. A taxa de desemprego está um absurdo. Hoje mesmo teve uma notícia, claro, eu creio que muitos de vocês devem ter visto,
A Ford está fechando todas as fábricas no Brasil, na América Latina, sei lá. Eu sei que a daqui vai ser fechada. Vão ser quase 10 mil desempregados. E aí? Aí alguém te chama para você trabalhar e você diz, ah, que trabalho. Pois é, tem um monte de gente que está orando para ter esse trabalho duro seu aí. Então, a espiritualidade cristã, ela não é algo que você demonstra somente na igreja. Até porque a gente não passa a maior parte do tempo na igreja. Por exemplo, a gente hoje vai passar aqui 1h30, 1 hora talvez, e a gente passou a maior parte fazendo outras coisas. Então, quer dizer que eu sou só crente aqui? No meu trabalho eu não preciso ser crente? Na minha casa eu não preciso ser crente? No trânsito eu não preciso ser crente? No ponto de ônibus, no transporte público eu não preciso ser crente? Nos lugares que eu vou eu não preciso ser crente? Por isso que hoje em dia tem um monte de gente que pousa, né, de espiritual, mas se você for olhar a vida dessa pessoa, essa pessoa é carne pura, é tutano. Espiritualidade é igual aos fariseus, é mentira. Então ele diz, nós suportamos a fadiga, o calor do dia. Mas o proprietário respondeu, disse a um deles, amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo um denário? Ele está dizendo, você não combinou comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a esse último, tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Por exemplo, tem gente que fica indignada com a salvação do ladrão da cruz. Que nada, varão! Ele camarada, chegou lá, tinha um momento, Jesus, paraíso. E aí foi para o paraíso, mas, criou uma salvação dessa. Você quer ser crucificado? Quer ter suas pernas quebradas? Você quer viver como um ladrão? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você acha que é bom para a sua vida? Então, às vezes a gente faz umas reclamações assim, que se a gente parar para pensar, o que a gente está falando é estupidez. Por exemplo, tem gente que fica falando mal dos corruptos. Mas, se estivesse no lugar deles, talvez você fosse mais corrupto do que eles. Esses são os exemplos que a gente vê. Se você estudar um pouquinho da geopolítica do nosso país, nos últimos anos subiram ao poder no nosso país segmentos políticos distintos. E todos eles tiveram a mesma atitude, apesar de serem de correntes políticas diferentes. Se você for ver, tanto aqueles que se diziam de direita estavam envoltos em escândalos de corrupção, e os de esquerda envoltos na mesma coisa, e o centro pior ainda. E aí fica esse negócio de que, mas meu filho, não vá nessa não. Bom, pega o tchequinho, só tem um, que é Deus. Jesus é Deus, por isso ele é bom e a gente pode confiar nele. Cuidado. Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Parece que é mal aos olhos de muita gente que Deus é bom. Aí você prega e diz, de repente tem um camarada que é um homicida, ele faz crimes assim absurdos, mas ele se converte de verdade. E Deus perdoou ele. E as pessoas que muitas vezes olham para ele com maus olhos vão para o inferno, enquanto ele está indo para o céu.
arrependimento e fé. É isso que Deus requer da gente. Arrependimento e fé. Glória a Deus. Mas quanto mais orgulho você tiver, menos arrependimento você vai ter. Amém. Quanto mais confiança em si mesmo você tiver, menos confiança em Deus você vai ter. Assim os últimos serão primeiros. Os últimos serão primeiros. E os primeiros serão últimos. E agora aqui, duro ouvir essa palavra, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dói ver isso na prática. Eu tenho 10 anos de pastor. Para mim parece que foram 40. E a gente vê isso. Meu Deus, quantos são chamados, quantos têm a oportunidade, o privilégio de usufruir das coisas do alto. Mas a gente perde tanto tempo com as coisas daqui de baixo. Qual é a diferença dos escolhidos? Mateus 24, mais adiante ele vai falar. Porque Satanás fará tão grande número de sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os eleitos, os escolhidos. A diferença dos escolhidos é que eles não são enganados. Eles olham e veem que aquilo que Cristo oferece para eles é melhor do que o manjar que o mundo está oferecendo. É melhor comer o pão do céu do que se sentar na mesa dos demônios aqui na terra. É isso que os escolhidos veem. Naquilo que as pessoas veem privilégios, o escolhido vê tentação. Naquilo que as pessoas veem problemas, o escolhido vê oportunidade de glorificar a Deus. É a maneira de enxergar o mundo que é diferente. Jesus ainda outra vez prediz a sua morte. Perceba que desde o capítulo 16, Jesus sistematicamente está batendo na mesma tecla. Olhem, preparem-se, porque eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. E os discípulos, Pedro já tinha repreendido Jesus, e Jesus exortou a Pedro. Mas eles estão escutando aqui e parece que eles não estão ouvindo. Versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12. Jesus era acompanhado normalmente de muitos discípulos. Existia um grupo menor chamado de apóstolos. Ele chamou os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém. Perceba, já estamos chegando à parte final do ministério terreno de Cristo. Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? O Messias, ele, Cristo, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Ele será entregue por quem? Por um dos 12. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, porque eles vão entregar Jesus a Pilatos. Pilatos vai ser responsável por mandar Jesus ser crucificado. A crucificação é uma penalidade romana. Se Jesus fosse condenado à morte pelos judeus, ele seria apedrejado. Mas ele foi condenado à morte pelo romano. Então a condenação é a cruz. E o entregaram aos gentios para ser escarnecido. Jesus não foi somente crucificado, mas antes da sua crucificação ele foi torturado e escarnecido pelos soldados romanos. Todos nós já vimos no filme A Paixão de Cristo, que retrata bem isso. Para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Olha como nós precisamos crer, irmãos. Qual é a vitória que vence o mundo? Judas, meu irmão de Jesus, ele escreve uma pequena carta, que é a penúltima da Bíblia. E ele diz: devemos batalhar diligentemente
pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. A gente está fazendo isso, batalhando pela fé. O tempo todo o inimigo quer plantar a semente da incredulidade no nosso coração. Você não vai conseguir, é pesado demais para você. Chuta o pau da barraca. Não é nada, ninguém é perfeito. Vai lá e faz mesmo. O tempo todo. O inimigo quer roubar a nossa dedicação a Cristo. Querendo dizer que não é bom servir a Deus. Como assim não é bom servir a Deus? O serviço que os anjos fazem. E Deus está chamando a gente, pecador miserável, nos dando essa oportunidade de fazer algo que não somos dignos de fazer. E aí tem gente que acha que é difícil. Não, meu filho, difícil é pecar. Imagina. Você teria coragem de entrar numa fornalha de fogo? Teria coragem, por espontânea vontade, em sã consciência? Mas é isso que você faz toda vez que você peca. Um puritano do passado, ele disse: as pessoas não entenderam direito o Evangelho, e por isso elas têm mais medo do inferno do que do pecado. Quando na verdade o inferno é filho do pecado. O inferno só existe porque existe o quê? Pecado. Se não existisse pecado, não existiria necessidade do inferno. Então o que é pior? O inferno ou o pecado? Pecado. A gente que vive aqui no Ocidente, a gente tem uma dificuldade porque a gente nunca sofreu uma perseguição muito forte. Mas existe uma região do mundo, a região mais perigosa do mundo para ser cristão, não é o Oriente Médio. É uma região que fica na divisa entre a China e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte já há décadas é o país mais perigoso para um cristão, onde normalmente o ser cristão significa uma sentença de morte ou então ser condenado a ir para uma prisão fazer trabalhos forçados. E existem pastores e missionários e homens e mulheres de Deus que eles ficam nessa região extremamente perigosa, até porque a China também persegue os crentes, apesar de não fazer tão ostensivamente quanto seu vizinho, a Coreia do Norte. E eles ficam lá recebendo pessoas que conseguem fugir do regime da Coreia do Norte, cristãos que conseguem fugir. E muitos são assassinados, eles são mortos, e não há qualquer divulgação na mídia. E um pastor, uma vez, do Ocidente, foi até essa região levar fundos, levar recursos. Ele fazia parte de uma fundação que amparava, igrejas que sofriam perseguição política, e todos sofremos perseguição espiritual se estamos na igreja de Cristo. E ele viu uma menininha que ela era responsável por ajudar os missionários, porque existiam vários idiomas naquela região e ela sabia falar muito bem eles, e falava também fluente o inglês, porque ela era filha de pessoas que tinham muitas condições, mas por serem cristãos foram assassinados. E ela já era uma mocinha, já devia ter os seus 20 anos, e ela fazia esse trabalho de recepcionar pessoas, porque ela trabalhava como tradutora. E o pastor, vendo que era uma mocinha, uma franzinha, perguntou a ela: vem cá, minha filha, você não tem medo de ser morta? Você sabe que você está num dos lugares mais perigosos do mundo para um cristão, talvez o mais perigoso do mundo para ser cristão. Ele disse: não tenho medo não, eu tenho medo de pecar. Você entendeu? Quando eu ouvi isso, eu fiquei constrangido. Na época que eu ouvi isso assim, eu comecei a chorar. Meu Deus. E às vezes a gente acha que masculinidade, que força, é você falar mais alto, é você
ter um porte físico, enquanto que essa mocinha está dando um exemplo do que significa, de fato, ter o poder de Cristo em si. Não, eu tenho medo de pecar. Um cristão, ele tem receio de pecar. Como eu posso desagradar o meu Senhor? Por que você acha que José do Egito fugiu da mulher de Potifar? Ninguém estava vendo. Só tinha ele e ela. Mas Deus estava vendo. Por isso que ele fugiu. Às vezes a gente não tem essa noção. Deus está sempre vendo, ele. Deus está sempre vendo. Tudo que a gente está fazendo e tudo que a gente não está fazendo. Deus está sempre vendo. Graças a... como é bom saber que Deus está sempre vendo. Se você é um cristão, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, para você é sempre um alívio. Por mais que as pessoas nos maltratem, a gente sabe que o nosso Pai está vendo. E se o nosso Pai está vendo e está permitindo tudo isso, é porque é para o nosso bem. Ele jamais permitiria nada, nem uma chuva, nem um sol, nem um vento mais forte que fosse para o seu mal e para o meu. Todas as coisas ele faz com que cooperem para o bem. Dos que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então quando chove, molha você para o seu bem. Quando você pega uma enfermidade e quase morre, é para o seu bem. Pastor, não vejo desse jeito não. Mas deveria ver, se você é cristão. Todas as coisas cooperam para o bem. Talvez para esses funcionários da Ford que vão ficar desempregados, alguns deles vão encontrar a Cristo na dor do desemprego. E isso vai salvar a vida deles. Porque eles achavam que estavam vivos, mas na verdade estavam mortos. Eles achavam que tinham Deus no coração, mas na verdade eles serviam a Mamon. E por graça Deus mostrou isso para eles. Como mostrou para o jovem rico. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois vem e me segue. Ele fez isso? Não. E Jesus então sentencia. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então é isso que Jesus está falando aqui. O exemplo dele é esse. Ele vai dizer no capítulo 16 de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele vai dizer naquele mesmo evangelho: se perseguiram desse jeito a mim, quanto mais não vocês que são meus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Tem? Tem ou não? Você vai ser perseguido, irmão. Ah, pastor, então vou baixar o braço. Levante os dois, levante o pé também. Vale a pena ser discípulo de Cristo. Vale a pena. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta sincera para vocês e honesta. Não precisa você responder exteriormente, para você falar para você mesmo: eu sei Deus está vendo. Você já orou e sentiu a presença de Deus? Se isso já aconteceu na sua vida, você sabe que não tem nada nesse mundo que chegue nem perto de tão bom. Nada no mundo se compara com sentir a presença de Deus. Nem os seus presentes. Muitos receberam presentes de Deus, no sentido, foram curados, libertos de demônios, mas a presença de Deus é outra coisa. Como é que Elias, eu sou assim, eu gosto muito, eu amo estudar a vida de Elias. É o desenho bíblico que eu mais gosto. Acho que eu já vi umas 300 vezes, só com minhas filhas talvez umas 50. Elias vira assim na frente de Acabe e diz: o Deus cuja presença eu habito. Você imaginou? Mas Elias não vive aqui na terra? Nem ele habita na presença de Deus. Irmão,
Irmãos, quem aqui já leu Gênesis? Quem já leu Gênesis 5? Gênesis 5 é um negócio difícil de ver, porque é só morte. Qual é o nome daquela parte do jornal que fala das mortes? É comum? Meu pai que gosta de ver. Meu pai não perde. Ele compra o jornal às vezes só para ver essa parte. Prontuário, né? Obituário, isso aí. Fulano morreu. Ele falou, meu pai, para de ver essas coisas. Né? Então Gênesis 5 é um obituário que vai começando no nome de Adão. Adão viveu não sei quantos anos, morreu. Aí ele teve um filho, Sete, que ficou no lugar de Abel, viveu não sei quantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. E Sete teve não sei quantos filhos e filhas, viveu não sei quantos anos e morreu. E esse aqui teve filho, filha, e o quê? Morreu. Aí chega aí Enoque, sétimo depois de Adão. Ele gerou filhos e filhas. Ele andou com Deus. Sabe o que é mais interessante? Eu sei que vocês são muito bons em matemática. E se você pegar, fizer uma espécie, né, de tabelinha, você vai ver que enquanto Enoque estava na terra, tinha uma outra pessoa que tinha andado com Deus, que também estava na terra. Adão. Adão não andava mais com Deus. Ele parou de andar com Deus quando ele foi expulso do jardim do Éden. Mas mesmo aqui na terra corrupta surgiu esse homem chamado Enoque, que andou com Deus. Você não fica maravilhado, não? Quando eu fico vendo isso, eu fico maravilhado. E Enoque andou com Deus. E Enoque era solteiro, porque como a gente falou ontem, parece que para você andar com Deus não pode ter filho, não pode ser casado, não pode ter família. Não, andar com Deus tem que ser, sabe, viver num monastério ou viver num deserto igual João Batista. Enoque teve filho, filha, neto, bisneto, brother. Se você prestar atenção na linguagem lá que é escrita, o livro de Gênesis, Enoque teve muitos filhos. Isso impediu ele de andar com Deus? E ele andou com Deus. E ele andou tanto com Deus. E foi tão legal Enoque andar com Deus, que teve uma hora que Deus disse, Enoque, meu filho, chega para cá. Esse mundo não é digno de você. Você lembra lá de Hebreus 11 que eu falei para vocês? Homens que o mundo não era digno. E Enoque, que andava com Deus, subiu para o céu, sem ver a morte. A esperança para aqueles que andam com Deus. E aí você pega o Evangelho. Jesus chega, aparece no cenário e ele chama você para seguir uma religião. Ele chama você para andar com Deus, porque Ele é Deus. Siga após mim. E esse mim é quem? Deus encarnado. Ande com Deus como Enoque andou e vá para o céu. Aí tem gente que ainda acha ruim. Meu Deus. Pergunte a Enoque se ele achava ruim andar com Deus. Se você entender o texto em hebraico, você vai saber a resposta. Tem um sinalzinho em hebraico que parece com o nosso, sabe, aquele acento que a gente coloca no ão, o tio. Exatamente, em hebraico tem um sinalzinho que se coloca na letra chamado de Ispael. Fala da intensidade. A linguagem hebraica ela é diferente do português, então você não tem superlativo, diminutivo, você não tem, né, intensidade, então você tem esses sinais, e tem um Ispael, esse sinalzinho, quando diz que Enoque andava com Deus, significa que Enoque andava intensamente com Deus. Enoque sentia uma alegria sobrenatural ao fazer isso, andar com Deus. A gente sente? Aí Jesus diz assim, Jesus, o que eu tenho que fazer? Você tem que amar a Deus e ao próximo. Você está andando com Deus? Sabe que você não está andando com Deus? Porque você não ama Ele como deveria. Quando você ama alguém, você quer estar perto dessa pessoa o tempo todo. Sim ou não? Porque com Deus é diferente.
Porque parece que a gente diz que ama a Deus e vive tão longe dele. Que amor é esse? Mentiroso. Então aqui, irmãos, a gente vai entender essa verdade aqui no finalzinho, quero já concluir. Para vocês que andam com Deus, amém? Amém? Amém. Ovelhinhas, vocês andam com Deus, ovelhinhas? Tô vendo, que coisa bonitinha, chega a estar harmonioso, os quadros assim, juntinhos. Você num quadradinho bíblico. Se encostar ali, vai dar choque de tanta espiritualidade. Então se chegou, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. Quem é a mulher de Zebedeu? A mãe de Tiago e João. Eu já conheci algumas mães de Tiago e João. Pastor, deixa meu filho trabalhar. Dá um dinheirinho para dar uma faculdade. Pastor, não atrapalha a vida dele não. Ele tem toda uma coisa pela frente. Ele pode ser contratado pela Som Livre. Não. E o senhor fica lá atelando a vida do bichinho, se pastorizando. Tem gente que chega perto. E aí, o que eu vou ganhar? Fazendo tanta coisa. Tá fazendo tanta coisa. Pergunta é, será que a gente está fazendo alguma coisa certa? Eu sei que a gente está fazendo um monte de coisa. Mas será que alguma delas é eterna? Marta se ocupa com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Aqui nessa sala hoje a gente tem mais Marta ou mais Maria? Pastor, deixa isso para lá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu. A mulher de Zebedeu chegou a juriar. Vou contar o contexto aqui para você. Estou falando mal de ninguém. Vocês se lembram quando Jesus chamou os filhos de Zebedeu, João e Tiago? Eles estavam com quem? Com o pai. Arrumando o quê? As redes. A pesca do dia seguinte. Aí Jesus diz, venham vocês, João e Tiago. Ele já tinha chamado Pedro e André. Provavelmente vão ser mais velhos. E ele chama João e Tiago. Alguns dizem que João era o apóstolo mais novo de todos. Eles chamavam João e Tiago, que estavam com seu pai. E eles deixando a rede e o quê? E o pai. Agora chegou a mãe da história. Porque a mãe sempre quer o bem para o seu filho, amém? Sim ou não? A mãe sempre quer que o filho tenha um bom casamento, que o filho tenha um bom emprego. A filha também, né? O que você deseja para a sua família, seus filhos? Precisa ver minha mãe, a bichinha. Eu frustrei todos os sonhos dela. Não no momento que eu era ímpio, mas no momento que eu me tornei crente. E quando eu era ímpio, eu fazia um monte de coisa errada, assim, né, do ponto de vista cristão. Mas, assim, meus pais, eles tinham uma admiração. 25 anos, empresário, modelo. Já fui modelo. Advogado, dono de escritório de advocacia, 25 anos. Meu filho, bem sucedido. Aí hoje, 42, vou fazer. Meu filho é um pastor evangélico. Bichinho, rapaz, eu falei tanto com o Nino. Meu filho, saia dessa. Mas o que foi que ele ganhou? Um Covid. Cadê mora o menino? Eu já falei, Nino, para de ir pra essa igreja, Nino. O bichinho pegou o Covid e não deram nem tempo. Deixa eu matar aqui. Porque mãe é assim, irmão. Se não for crente, não vai entender. Não vai entender, vai pensar que o filho está se autodestruindo. O que você acha, por exemplo, da mãe de Estevão? Estevão trabalhando ali para Cristo, foi que ele ganhou um apedrejamento. E essa mãe desses dois aqui, o filho dela, Tiago, vai ser o primeiro apóstolo
vai ser martirizado na época de Herodes. E aí? Olha o que ela ganhou. Do ponto de vista humano. Um filho assassinado. Por um rei perverso, Herodes. Mas quando a gente vê o mundo espiritual, a gente percebe o privilégio de ser cristão. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos. Quem são os filhos dela? João e Tiago, os apóstolos João e Tiago. E adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. A ideia deles é que o reino de Jesus seria um reino terreno. Eles estavam vendo Jesus ir para Jerusalém e Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer, olha, vou ressuscitar. Mas eles não estão prestando atenção nisso. Eles estão dizendo, se ele é o Messias, ele vai botar esses romanos para correr, ele vai botar essa corda religiosa hipócrita para correr, e ele vai tomar o reinado, e ele vai liderar o nosso povo, e quem estiver do lado dele vai se dar de bem. E eu quero que meus filhos, que o pai ficou jururu quando eles largaram a rede. Mas eu vou chegar lá e falar, você perdeu, você não sabe, os meninos estão bem, viu? Jesus disse que eu vou botar uma direita e uma esquerda. Eles estavam com essa visão de um reinado terreno. Muitas pessoas têm essa ideia de um céu aqui na terra. Pessoas que são evangélicas às vezes. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, fique tranquilo, varão. Eu sei que você está passando por luta, mas vai chegar o tempo de cantar. Aí eu disse para a pessoa, eu sei, quando a gente chegar no céu, não, varão. A pessoa olhou para mim com a cara de profeta e disse que a gente viu passando pela prova. E não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Eu digo, pronto, você é do cão, né? Porque se a pessoa me vê na bênção e eu estou olhando para a pessoa e diz assim, bem feito, poxa, que misericórdia é essa? E a Bíblia diz, somente os misericordiosos receberão misericórdia. Você viu que essa música é louca? Ah, mas é evangélico, canta e chega chora. Eu vou estar lá em cima, eu vou pisar quando todo mundo estiver baixo. Que Deus vai me honrar. Que Deus. O céu é no céu. Essa terra aqui não é o céu. Então, ela não estava entendendo. E os discípulos também, infelizmente, não estavam entendendo. Eles vão entender isso somente depois da ressurreição do Senhor. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam, podemos. No plural, podemos. A ideia é que os filhos estavam junto com a mãe aqui. Os outros, no Evangelho de Marcos, fala que como se fossem eles que estivessem conversando. E isso vai produzir uma inimizade entre os próprios apóstolos. Porque eles vão ficar, que é isso, rapaz? Vocês aí confabulando por trás da gente? Olha, meu filho, esses apóstolos de Cristo é mais carne que pura do que o outro. Então ele disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. O cálice que Jesus fala é o sofrimento por amor a Deus. É o que Paulo vai nos ensinar na epístola aos Filipenses. O Senhor nos concedeu graça não somente de crer, mas também de sofrer. É um privilégio. Pastor, esse é o passo, você quer o meu? É como, eu não sei se você já viu, né? Você vai, às vezes, para esses lugares onde as comidas, né, são distribuídas igual, aí a sobremesa é igual, né, para todo mundo. Aquela geleia, meu irmão, geleia não, qual é o nome? Que negócio mole, pudim, né? Não é pudim não, pudim é bom. É aquele negócio que parece que gelatina, o negócio ruim, rapaz. Irmão, se vocês gostam de gelatina, glória a Deus pela vida de vocês, mas que negócio que eu gosto de nada. E fica um negócio ainda mole na boca, né? Mas tem gente que gosta. Aí às vezes você tá lá, né? Vamos imaginar que você tá num lugar assim, onde tá distribuindo, né, as comidas. Aí alguém vê a sua gelatina e diz, você vai comer? Eu digo, não, então tome a minha gelatina. E
Então tem gente que pensa que é assim. Você vai comer seu sofrimento? Não, então me dá seu sofrimento. Você quer meu sofrimento? Que eu não vou comer não. Meu filho, sofrimento não é opcional não, você é crente. Tem esse negócio de, não, tu pega o meu, eu pego o seu. É Cristo quem distribui. Ele sabe que cada um de nós pode suportar. Bebereis o meu cálice, porém o se assentar à minha direita e à esquerda não compete a mim. Versículo 24, ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Os outros 10, que eram tão carnais quanto, ficaram indignados. Que nada, não estou confabulando, estou querendo pegar um lugar de destaque. Estou querendo, irmão, chegou, já quer sentar na frente. Não tem um linguajar desse, né? Não, meu filho, vai lá para trás do buzu. Não chegou, já quer ficar do lado do motorista, ó, varão. Rapaz, tem uns crentes, viu? Chegou outro dia, quer fazer oração. Ai! Varão. Ó. Apaixonar, fazer alguma coisa. Como se apaixonar, ajudar na igreja fosse algo ruim. Ó. Porque hoje em dia parece que na igreja evangélica tem plano de carreira. Você chega como ajudante de obreiro 1, aí passa para ajudante de obreiro 2, obreiro. Para, aí você já é obreiro. Aí depois de obreiro 1, 2 e 3, você é diácono. Diácono 1, 2 e 3, você é evangelista. Evangelista 1, 2 e 3, você é presbítero. Presbítero 1, 2 e 3, agora você é pastor, você tem a sua igreja, você manda. Aí você abriu outras igrejas, você manda em outros pastores, você é bispo. E se você for dono de uma denominação muito grande, você pode se autodenominar até apóstolo, tetrarca, anjo, sei lá. Tanta denominação que se criam. Não, meu filho, na Bíblia só tem uma: servo. E a palavra servo, meu filho, não é de trabalhador, não, é escravo. Paulo, várias cartas dele, ele começa assim: eu, Paulo, escravo de Cristo, pela vontade de Deus. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está dizendo: eu não tenho dignidade para ser escravo de Cristo. Eu não sou digno de desatar as sandálias, que é o trabalho do menor escravo. Mas pela vontade de Deus, Ele me deu o privilégio desse serviço. Eu, Paulo, escravo de Cristo. Então, humildade. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que se humilham diante da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Não se já imaginou naquele grande dia? Às vezes eu penso nessas coisas, porque eu sou meio maluco. Senão, a Bíblia diz que você pregar, você tem que ser doido, porque é a loucura da pregação do Evangelho. Então, todo pastor bíblico tem que ter sim um parafuso a menos. Eu, José, a gente está no mesmo padrão. Então, a loucura da pregação do Evangelho. Você já imaginou aquele grande dia? E aí você está lá naquela fila, sei lá se vai ter fila, para entrar para o céu. De repente Jesus olha para você e diz: José Bastos Maneiros Júnior, venha, meu filho, chegue para a loja. Rapaz, aí todo mundo te olha. Esse menino não era aquele doido lá, rapaz? O filho lá de seu José e Dona Lúcia. Como é que ele está nessa intimidade com Jesus? Isso é honra, irmão. Tem intimidade com Jesus. E o pessoal acha que honra é ganhar alguma migalha desse mundo caído. Não, esse mundo não tem nada para nos honrar. Muito pelo contrário. Se a gente pudesse entender isso. Versículo 24, ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Versículo 25, já estou concluindo. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos, a gente tem um exemplo. Aqui na Bahia, como é o nome do governador? Até 2022, eu acho, né? O nome dele? Rui Costa.
Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim? O governador tem os seus secretários e eles exercem autoridade. Eles decidem muitas coisas em relação ao nosso estado. Eles recebem esse poder, né? Eles são eleitos. Eles exercem essa autoridade. Por exemplo, o governador, nesse período de pandemia, várias vezes ele proibiu, né, o ônibus circular intermunicipal, não foi? Determinados municípios, ele proibiu que o ônibus fosse até o município, não é assim mesmo? Fechou a fronteira. Então, eles têm poder para fazer determinadas coisas. Eles exercem essa autoridade. Não é assim entre vós. Com vocês não pode ser assim. Percebeu que no reino dos céus é diferente do reino dos homens? Não é a mesma coisa. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Por isso que os apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, quando surgiu a oportunidade de servirem as mesas, eles disseram, é muito legal servir as mesas, mas não é o nosso chamado. Nós fomos chamados para o ministério da oração e da palavra. E só quem sabe, só quem já exerceu esse ministério, sabe como esse ministério humilha o homem. É por isso que muitas pessoas escolhem outros ministérios. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido. Você não vê Jesus em momento nenhum sendo servido. Mas você vê Jesus trabalhando mais do que todo mundo. A ponto dos discípulos ficarem preocupados. Rapaz, ele não come, ele não dorme. E quando Jesus tirava um cochilinho, os miseráveis vinham e acordavam ele. Jesus tira um cochilinho no barco. Acorda! Vai mudar! Rapaz, deixa eu dormir. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A parte final. Saindo eles de Jericó, Jericó ficava a caminho de Jerusalém. A partir de Jericó tinha uma grande subida até chegar em Jerusalém, que fica no monte. Uma grande multidão acompanhava, e eis que 2 cegos, um desses 2 cegos a gente sabe o nome. Como é o nome dele? Bartimeu. Muito amigo de Quinho ele. Eu fiz amizade com ele, assistiu várias vezes o desenho bíblico. Falou, rapaz, aquele Zaqueu perseguiu o coitado do Bartimeu, rapaz. Ele pregava isso. Esse Zaqueu, mas ainda bem que Zaqueu, Deus perdoa os 2, viu? Mas esse Zaqueu, sei não, viu? É porque o desenho bíblico mostra, né? E eis que os 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamavam, Senhor! Irmão, clamar significa gritar em voz alta. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia. Você já passou por isso? Você quer buscar Jesus, mas o pessoal chega e diz, não, rapaz, para com isso. Vai para a igreja de novo. Rapaz, já não foi ontem. Domingo é dia de ir para a igreja, na segunda. Rapaz, esse ponto você não vai fazer não. Só falta me dizer que vai na terça. Me diga que vai na terça, seu doido. Se falar que vai na quarta, eu chamo o pessoal da camisa de força, viu? Porque é isso, irmão. O pessoal acha que... Agora, se uma pessoa está indo para o trabalho todo dia, se uma pessoa vai para a faculdade todo dia, se uma pessoa joga bola, se uma pessoa joga... Por exemplo, crianças, e até algumas pessoas estão acostumadas a fazer jogo no celular, joga todo dia, ninguém vê nada de mal. Mas se a pessoa for para a igreja todo dia... Lula! Dói! Terra! Pode, meu Deus do céu, isso aqui... A pessoa vê novela todo dia, senta na frente de uma televisão, fica vendo aquele troço chamado novela.
Outro dia eu estava conversando com os irmãos, achei que isso já tinha acabado, me disseram que ainda tem, né? Eu não vejo TV aberta já há muitos anos. Aí o pessoal tem novela, a pessoa fica lá, 6 da noite, 9 da noite, novela, e no meio de uma novela e a outra tem um jornal nacional. Com as notícias do mundo. Aí a pessoa fica lá de 6 às 10 da noite, vendo aquela porcaria da televisão. Aí você sai devagarzinho e vai para a igreja. Quando você volta, a pessoa ainda está lá sentada vendo televisão. Já chegou na igreja, foi de novo, foi? E a pessoa estava lá sentada, quando você saiu, quando você voltou, estava sentada no mesmo lugar. O que ela está fazendo é bom, o que você vai fazer que é ruim. Você entende isso, irmão? Rapaz, que povo doido! Você saiu e estava sentada. Aí a pessoa de olho. Ah, seu doido. Aí passa 2 horas de relógio e você volta. A pessoa está sentada no mesmo lugar. E o doido é você. Vai entender? Aí se sentar para conversar com a pessoa, você acredita em Deus? É claro. Você vai para o céu. É só você que vai? Percebeu como é que o mundo está? Zaqueu, o bichinho aqui, Bartimeu, o bichinho aqui gritando. Cala a boca, seu céu doido! Tá vendo o que Jesus está pensando, rapaz? Faz silêncio! Você é um cego, maluco! E Bartimeu, irmãos, não é nem um nome. Bartimeu é por se dizer, um apelido, significa filho de Timeu. O bichinho perdeu até a identidade. Cala a boca, Bartimeu! Cala a boca, filho de Timeu, porque ele não tem nem personalidade, ele é um nada. Ele é um cego mendigo, olha para isso. Mas Jesus tinha olhos para ele. E ele podia ver Jesus mesmo cego e gritar por ele. E todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Porém gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que abra os nossos olhos. Condoído Jesus, enquanto a multidão estava com raiva deles, porque eles gritavam, Jesus ficou com compaixão. A ideia é essa. Condoído, Jesus tocou nos olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo Jesus. Olha que legal, irmão. Jesus tem poder para me salvar nessa noite, inclusive da nossa incredulidade e murmuração, inclusive da nossa cegueira espiritual, de não ver como Jesus tem sido bom com a gente. Como é que a gente pode ler o Evangelho e ainda achar que a nossa vida é ruim, irmão? Como é? A nossa vida é ruim. Você comeu, você está vestido, você tem igreja, você tem um irmão em Cristo chamado José, que é muito mais espiritual do que o de Arimateia, que é José da Centenário. Tem o José de Arimateia e tem o José da Centenário. Rapaz, a gente tem o privilégio de vir aqui toda segunda, de subir aqui nessa sala, ser consolado, confortado pelo Senhor no início da semana, que normalmente é o dia mais difícil da semana, né? O diabo investe todo o peso para tentar nos derrubar já no primeiro dia, mas a graça do Senhor é maior. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos tem tratado como merecíamos, mas o Senhor tem derramado graça abundante nas nossas vidas, tem nos tratado com tanta misericórdia e compaixão, amor, ficamos constrangidos. Por
isso, nos ajuda, Senhor, a te amar, a demonstrar esse amor por meio de uma vida de obediência, Senhor. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que impede que a gente ande mais perto de Ti. Ó Deus, que os espinhos que sufocam sejam removidos, Senhor, para que nós possamos dar os frutos. Não nos deixa, Senhor, que a preocupação com as coisas do mundo impeça-nos de sermos obreiros aprovados no Teu reino, Senhor. Ajuda-nos a entender o privilégio e a responsabilidade de sermos contados no Teu exército. Em especial, nós oramos por essa localidade de Cosme de Farias, todos os nossos irmãos amados que moram aqui. Visita-os, Senhor, enche-os com a Tua graça, ajuda-os a dar um bom testemunho, a serem usados, Senhor, como luzeiros para atraírem muitos outros ao Teu Santíssimo Evangelho, e salva tanto a judeu quanto a grego, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão padecendo enfermidades, que a Tua graça os ajude a passar por esses momentos difíceis. Ajuda, meu Deus, César, Lani, Dila, essa família, Senhor. Que eles vejam sempre a Tua mão, Senhor, diante de cada noite escura, que a estrela de Belém brilhe neles, mostrando Cristo, apontando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ajuda a irmã Osana, Senhor. Ajuda ela cada vez mais a perceber a preciosidade do caminho a qual fomos chamados. Protege ela, Senhor, das tentações. Ajuda ela, Senhor, a combater o bom combate da fé e a triunfar em nome de Jesus. Ajuda-nos também, Senhor, nessa mesma tarefa. Que todos nós sejamos combatentes do bom combate. Ajuda-nos a manusear a Tua espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos sempre revestidos com a Tua armadura. Nos deste para a peleja, Senhor. E que o escudo a qual nos foi designado possamos estar sempre embraçados com Ele, para que sejam protegidos, nós sejamos protegidos de todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. E se algum de nós foi abatido, que tenhamos a certeza que jamais seremos destruídos, pois ainda que muitos pensem que chegou o nosso fim, nosso Deus, Ele ressuscita os mortos. Ó Deus, se existe algum morto espiritualmente aqui nessa noite, vivifica-o para a Tua glória. Assim como fizeste com Ezequiel naquele vale de ossos secos, que o Senhor faça a nossa incredulidade, Senhor, um manancial de fé pelo Teu poder, para que possamos andar conforme a Tua vontade, realizando os Teus decretos e nos alegrando a cada dia pelo privilégio de andarmos na Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém.